Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino que chegou ao 16º episódio aqui do podcast Conversa com o Meu Pastor. Comigo, Hirata Abe, que converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. O reino de Deus está próximo e ele se manifesta em nosso meio no dia a dia pela obediência à sua palavra. Nada mais desafiador para nós do que vivermos em paz com as pessoas, até mesmo do nosso convívio mais próximo, como a família, amigos, por exemplo. Por isso, nesse episódio, o pastor Anderson Clayton Pires lança luz sobre essa dificuldade e também sobre como se utiliza do perdão para construirmos uma vida de paz e, consequentemente, de saúde ontológica. A maneira surpreendente como ele vai descrevendo o poder do perdão e como podemos alcançá-lo, mesmo que seja árduo, é impressionante. Ele abre o coração e fala de alguns desafios seus, que torna o episódio mais edificante e terapêutico. Te convido então a se deixar ser ensinado e tocado por mais uma exposição da fé cristã que veio curar doenças nossas. Que comece e continue a cura. Eu tô falando de outra coisa aqui, de cara eu já entendi. Eu não sabia desse texto não, pastor. Foi no ano que eu fui pra Goiânia, porque a gente Sim, 2009 aqui tá falando, maio de 2009 aqui. Maio de 2009, exatamente. Olha só. Quando eles leram esse texto aí, Hira, eles ficaram vibrando, o pessoal da Ultimato. Eles encaixaram, eu acho que eles falaram assim, aqui dá um texto marxista bom pra nós. Deixa eu ver quantas pessoas leram. Nessa época aí, ninguém conhecia a palavra autorreferencialidade. Não, só para o pastor ter uma curiosidade, não sei se o pastor sabe quantas pessoas leram o texto, visualizaram o texto? Chuta. Deve ter uns 10 mil mais ou menos. 78.800. Isso tudo? Vou te mandar o link aqui, peraí. E isso é na Ultimato? Sim. Eu vou te mandar o link agora pro pastor ver. 78.800 pessoas viram o texto. Mas isso aí está falando de abertura social. Sim. Você vai ver que lá no outro, mais para frente, eu falo sobre isso. País de pobreza como o Brasil. É um país que a gente tem que estender a mão para quem precisa. Sim. É isso aí que eu queria falar. Eu entendi. Entendeu? É que o pastor usa os termos que ele adora, inclusão, mão acolhedora. Mas, veja bem, nessa época aí, Hira, isso aí tem quantos anos? Isso aí tem 2009? Deixa eu ver aqui. 2009. Então isso aí tem mais ou menos 16 anos. Naquela época, não se usava tanto o termo inclusão. Você entendeu? Só usava... Agora que não febre, agora não febre. Agora qualquer pessoa está usando o termo agora. A gente usava... Então agora eu estou pagando, né? Agora eu estou pagando por uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia que virar febre essa porra. E que os caras iam me distorcer. Eles podem pegar esse texto aí e fazer isso. Ainda mais com essa quantidade de visualização aí. Agora eu fiquei apurado agora. Vamos ver aqui, vamos ver quantos mais. Deixa eu ver. Quantos mais no seu nome tem visualizações aqui, deixa eu ver. O texto do Coldplay foi lido por 9.500. Isso, pouquinho, hein?
Por que o mundo precisa da fé cristã? Foi lido por 12 mil. 12 mil. Quando o futuro e o presente se reconciliam, foi lido por... Não, tem vários. Pedagogia do erro. Deixa eu ver. Tá aí, na ética da santificação. Síndrome de aritofobia Ah, tá. Deixa e eu ver. cultura de repressão. O nome mesmo. Mas só tá aparecendo 4 artigos aqui, pastor, no teu nome. É. O resto é notícias dos seminários, por exemplo. O seminário Decadência e Morte do Capital foi visto por 5.500 pessoas. Ó, Seminário sobre compulsão e desordem ontológica, né? Foi visto por 4.000 pessoas. olha, Encontro sobre desencanto do mundo, a insustentabilidade da vida humana no mundo sem fé foi visto por 3.700 pessoas. muita gente. Mas essa do Da mão, metáfora da mão. a metáfora da mão foi a que mais foi lido. 80 mil. Foi recorde. Eu te Quase mandei. 80 mil visualizações. Sim, sim. O pastor não sabia, né? Não, não sabia não. Mas e aí? Você pensou no nosso Não. entrevista? Sim, eu queria saber o que o pastor estava pensando quando o pastor sugeriu esse tema. É porque é o seguinte, nós vamos começar agora com os portugueses. Nós vamos começar, já nós vamos começar a falar sobre liberdade. A liberdade, então, é uma evolução, né? É uma evolução do tema. É conversão, liberdade, mas entre a evolução, entre a conversão e a liberdade, nós temos que trabalhar o tema, que é o tema intermediário, o tema do perdão. Porque a metanoia, como arrependimento, ela aparece na confissão do Novo Testamento, lá na oração do Pai Nosso. E perdoa os nossos erros, as nossas dívidas. Aí é uma confissão de arrependimento, então é uma petição de perdão ao mesmo tempo. Então os conceitos, eles estão... você lembra, uma vez eu falei de um construto para você, convergência ou sinergia semântica de conceitos. Você lembra disso? Sim, sinergia semântica de conceitos. Sim, olha, o pastor falou. É o que está acontecendo aí. O conceito perdão e arrependimento são conceitos que eles se reforçam, como se fosse uma espécie de técnica da exegese que tenta, quando fala assim alma e espírito, se quer reforçar a dimensão não material da vida humana, a dimensão não carnal. Então você está querendo dizer, olha, a fé não é uma propriedade do corpo, da carne, do cérebro. A fé é uma propriedade da alma. Portanto, vocês têm que, através dela, buscar se santificar como pessoa. Pessoa é uma coisa abstrata, não é concreto igual ao corpo, entende? Então, veja bem, quando se quer falar da pessoa, se usa, via de regra, se usa o conceito de espírito e alma. Quando se quer falar do corpo, se usa a expressão carne. Sim, entendi. Aquilo que foi contaminado pela inserção do pecado no mundo. Aham, sim. Então, essa dualidade, esse mundo dual, o mundo da interioridade e o mundo da exterioridade. Então, esse é um binário, um parâmetro binário para se definir exatamente como é que em que sentido que a fé cristã ela tem um berço, ela tem uma origem, ela vem de uma ética rabínica. Paulo era um rabino antes de se tornar cristão, e ele não abandona o rabinismo, ele só tenta, através do rabinismo, enxergar Cristo. Ele não é que ele abandona, ele aprimora. Todo o conhecimento que ele tem do rabinismo, ele aprimora, ele não abandona. Sim. Então, boa parte da antropologia binária que ele aprendeu no rabinismo, boa parte aparece em Romanos e em outras cartas dele, né? E sobretudo em Romanos, mas em outras cartas dele. Então, esse conceito, o arrependimento, é um conceito que casa. É como o esposo e a esposa.
se Entendi. tornarão uma só vida, uma só carne. Então, arrependimento e perdão é isso. Você não pode dizer assim, olha, eu me arrependi do antigo estilo de vida. E fala assim, mas você hoje consegue perdoar facilmente ou não? Então, se você dizer, eu tenho dificuldade, então você está dizendo, então você tem que repensar até que ponto você ainda não está preso no antigo estilo de vida. Então, são perguntas que têm que ser feitas. Os evangélicos, quando falam de perdão, eles falam de libera perdão. Liberar perdão não tem nada a ver com isso. Eu não entendo o que eles querem dizer com isso. Liberar perdão é uma coisa que eu também nunca consegui entender no evangelho, nos evangélicos. Não. Por quê? Porque é uma coisa calculada, é uma coisa planejada. O perdão é uma coisa planejada. Mas o fato que produziu a raiva, o ressentimento, ele é um fato que traz consigo o trauma de uma evidência, você entendeu? Que sempre quando ela é evocada, ela produz uma espécie de ânsia, vontade de vomitar, uma ânsia, uma ira, uma raiva, uma coisa, você entendeu? Porque a evidência do fato é a evidência que te esmaga. Sim. Por isso que você fica com ira, por isso que você fica com ressentimento. Uhum. Você entende? Então, veja bem, quando Jesus conversa com Pedro, depois de Pedro ter negado ele, antes do galo ter cantado por 3 vezes, Pedro nega, antes de ter cantado, Pedro nega por 3 vezes Jesus. Aí Jesus depois encontra com ele na praia, e na praia ele faz pergunta para Jesus por 3 vezes também. Pedro, tu me amas? E o Pedro não responde da forma correta. Ele fala assim, Pedro, tu me ágapes? E o Pedro, sim, eu te filéu. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Jesus fala para Pedro, e o Pedro responde ao momento, sim, Jesus, você sabe que eu te filéu. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas pela 3ª vez? Senhor. Aí ele desiste da resposta filéu. Por que a filia foi utilizada por Pedro e Jesus reprovou ele por 3 vezes? Porque é por causa dessa forma de amar a filia é que nós desenvolvemos ressentimento. Se todos nós aprendêssemos a amar no sentido ágape, ninguém ficaria ressentido com ninguém. Porque existe uma carga de resistência no ágape capaz de não se amargurar com a ofensa recebida. Você entende? Mas quando você projeta o filéu para o seu próximo, você incorre em alguns erros. Primeiro, você pode, em algum grau, você pode endeusá-lo, colocar ele para cima da média, da média de previsão sobre a estatura moral de uma pessoa. Você pode colocar ele para cima disso. E aí você passa a esperar muito e daqui a pouco a falta de convivência passa a te ver, você passa a ver de outra forma. Então, o filéu não depende da convivência para se manter. O ágape não. Quando você se afasta de uma pessoa, se você for olhar para sua biografia, olha para 10 anos atrás, 20 anos atrás, pessoas que você tinha contato, hoje você não sente mais afeto por elas, porque houve um afastamento. O filéu é uma construção social, o ágape não. O ágape não é uma construção social. Você não precisa confiar. Jesus, o bom samaritano não confia. O bom samaritano não conhecia o cara que ele ajudou. Ele não conhecia, mas ele amou. Como é que é possível amar se não existe uma construção social? Não houve convivência. Você entende? Não houve a convivência. Se não houve a convivência, então como é que é possível dizer que ali se praticou o amor? Não, não pode. Isso é mentira. Mas Jesus usa o termo amarás no sentido ágape, agapau. Amarás o Senhor teu Deus, e da mesma forma que se ama a Deus, a quem nós não vemos, nós devemos amar o nosso próximo.
A sensação o que eu entendo quando o pastor explica assim é que o amar agapau é você amar o próximo não por causa do próximo, mas por causa do Deus que te amou. Do Deus que te amou. Do valor. É o compromisso que você tem com o valor que te dirige ao próximo e você te faz se render a ele mesmo sem conhecê-lo. Veja bem, quando a gente fala no grego, quando se falava de filia, se falava de uma forma de desenvolver afeto a partir da admiração de virtudes. Então você conhece a pessoa e vai admirando as virtudes que a pessoa tem. E aí você vai, com a convivência, aquelas virtudes que a pessoa tem, vai gerando uma boa impressão. Aí daqui a pouco aquilo se torna uma simpatia, uma empatia e um afeto. Cresce para um afeto. De uma empatia para um afeto. Mas tudo está associado às virtudes e a competência cognitiva, moral que a pessoa tem. Então você passa a amá-las pelos predicados. Então você separa aí predicados de pessoa. Essa foi a crítica que o Cuiabá fez. Nós não amamos Deus, nós amamos os predicados de Deus. E se Deus deixasse de ter os predicados que tem, nós não buscaríamos. Ou nós chamaríamos ele de outra coisa. Lutero, né? E no caso do Pedro, ele poderia ter dito... aliás, ele disse que eu te amo filial porque ele conheceu Jesus no dia a dia ali. Ele conviveu com Jesus. Ele viu quão bom Jesus era. O contexto ali é o seguinte, a iminência da assunção de Jesus. Então, a ausência é deixar de conviver com. Aí Jesus pergunta, uma pergunta flagrantemente, é aquela que coloca no xeque-mate. Bem, eu sumindo, vai perder a convivência, vai perder essa admiração pelos valores, pelas virtudes. Você será capaz de continuar me servindo apesar disso? Você entende? A coisa como é séria nisso aí. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sim. Jesus falou para o Tomé, depois da conversa com Paulo, com Pedro. Então, o ágape é uma espécie de amor que ele é capaz de transcender todas as outras formas de amor. Por isso que ele não aparece no pensamento nem helênico nem grego. Ele é uma espécie de amor que só aparece na fé cristã, só no Novo Testamento. Eles não conheciam... Nem no Antigo não aparece. Nem no Antigo. Eles não conheciam o conceito de ágape? Não conheciam. Por isso que Jesus diz: ame ao teu próximo como eu vos amei. Aquela é uma forma única. Quer dizer, existe a geração de apóstolos, existem pessoas pelas quais Jesus entregou a sua própria vida sem conhecê-las, sem conviver com elas. Sim. Você entende? A melhor forma de amar é aquela que você não conhece. Por quê? Porque ela não tem como te ofender. Você entende? Você ajuda não pelo afeto que você sabe que ela tem por você, mas pela necessidade que ela tem. E essa necessidade te constrange a viver, a realizar o compromisso que você tem com os valores associados a esse modo de amar. Quer dizer, o modo de amar que tem a bondade, que tem a justiça, que tem a verdade. E isso está associado com a conversão. O novo homem, criado segundo Deus em Cristo, né? em integridade, em justiça e verdade. Né? Então, a gente falou tudo isso lá nos podcasts anteriores, lá atrás. Uhum. Então agora a gente tem que pular. O perdão, o que é? O perdão é descanso. É quando você dá um checkmate numa memória por ousadia. Você confia que quando você tem um checkmate, nessa memória que te causa ainda a sensação de repelir a imagem, a pessoa envolvida com a imagem. Portanto, há um ofensor. A imagem é sempre de um ofensor e de uma ofensa. Uhum. Então, o que é o perdão? É o 70 vezes 7. Olha bem, é uma coisa curiosa, a gente já conversou sobre isso numa dessas entrevistas atrás. O que é o 7? 7 é o número de Deus, 7 é o número que... Não é o número do descanso, depois de 6 dias de trabalho? Sim, é verdade, eu lembro. O 7º dia ele descansou.
E por que Jesus, coincidentemente, usa o número 7? 7 ou 70 vezes 7. Ele não estava querendo sugerir o descanso para um momento de luta, um processo de luta. Luta que se trava na mente por causa da ferida que está presente na memória. A ferida da memória, a ferida que dói, é o ressentimento, é a mágoa. E aí você malogra essa força. De que forma? Você levanta a bandeira branca, e diz: olha, haja paz. Eu não quero mais luta. Eu quero paz. Sim. Isso é planejado. Isso é planejado. E você só pode fazer isso por causa do compromisso que você tem com a justiça. Aí Jesus lá na frente fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês não entenderam muito bem o que eu falei lá na oração do Pai Nosso. Se vocês não perdoarem, preste atenção, vocês não terão paz, não terão descanso. Mas vocês também não terão paz, não terão descanso, porque vocês estarão sob a mira da condenação de Deus. Por isso que Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, ele diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz, descanso. Paz com Deus. Toda vez que a gente fala de paz, a gente está falando de descanso. Sim. Você tirou a fome de matar. Você estava lutando o tempo todo. Até agora você vem lutando com os pensamentos, com a ofensa e com o ofensor. E chega um momento que você desiste dessa guerra. Você levanta a bandeira e fala assim: chega, para mim chega. Tetele sai. Acabou, está consumado. Não quero uma guerra. Sim. O que vem depois da guerra? Vem o descanso. O conceito de paz é um conceito que nos engana. Na verdade, toda vez que se fala de paz, se quer falar de refrigério e descanso. Jesus diz no capítulo 11 de Mateus: e descobrireis porque meu coração não é pesado, e achareis descanso para a vossa alma. Está aí a fé cristã. Está aí a fé cristã. É descanso, é isso mesmo. É não precisar mais de conflito. É ausência de conflito, é ausência absoluta de conflito. Sim. Não é ausência parcial, mas é absoluta. Quando no seu coração não existe a presença mínima de ressentimento, não existe, então você está em paz, você está em descanso. Não importa o que fez ou o que foi feito, importa que agora você está em descanso. Cara. Você não tem mais a memória. Quando você está em descanso, você não pensa mais em quem foi o seu ofensivo e qual foi a sua ofensa, ou a ofensa praticada. Eu não sei, eu não posso entrar muito no mérito dessas questões aqui sobre experiência que eu já tive nisso aí. Mas eu tive gente próxima de mim. Eu acho que eu já te contei, eu já te falei sobre isso. Sim. A gente me ofendeu, mas me ofendeu de morte. Foi. Eu pensei que eu nunca ia conseguir. Hirata, eu consegui o descanso. Eu vim pensando sobre a minha filha, Renata, que nos virou as costas. Eu pensei assim: se ela voltar, eu vou abraçar ela. Como o pai abraçou o filho pródigo. Você estava morto, agora você reviveu. É isso que eu vou fazer com ela, se ela voltar. Eu não tenho compromisso com um cara que eu nem conheço ele. Sim. Mas com a minha filha, eu tenho. Aí o que eu vou pensar? Eu vou exercer o quê? Eu vou exercer um pouco o amor. Existe a parte do amor de um pai por uma filha, mas existe a parte do amor ágape. Toda vez que se fala de perdão, se fala do perdão como um comportamento que deriva do amor. Paulo diz: o amor não se ressente. Capítulo 13 de Coríntios. Paulo não se ressente do mal recebido. Ou seja, você mete o ferro, mas não fura. Você mete o ferro no coração da pessoa, mas não fura. E o cara fala assim: mas como é que é isso? Isso é a fé cristã, meu filho. Isso é a fé cristã. Você entende? O padrão de vida que a fé cristã não tem nobreza que se compare com ela. Não tem nobre nem filosofia de nobreza que se compare à fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã está preocupada em colocar gente inocente para habitar nesse mundo.
E os inocentes, eles não promovem guerra. Eles não se ressentem do mal. Sim. Eles não têm pessoas para perdoar. As crianças não têm pessoas para perdoar. Por quê? Porque eles estão imunizados da ofensa. Eles estão eles são banhados de alto a baixo. Eles são selados com a ética, com a moral do ágape, do agapau. Então, eles estão completamente imunizados, não adianta. Não há ofensa e nem ofensor que consiga atingir a alma deles. E esse é o sentido de perdão, né? Quando a pessoa, as igrejas aí diziam, o pessoal falava assim, libera o perdão. Uma coisa meio que mágica, né? Não tem nada de mágico. O perdão, como a gente aprende à medida que a gente aprende a ler o Novo Testamento, a fé cristã no Novo Testamento, o perdão é isso aí. O perdão é exatamente isso aí. Entendeu? Não é apagar uma memória, porque isso é mentira. Não se apaga uma memória. Mas você, se pensar nela, ela não vai mais fazer o efeito que fazia. Ela não vai produzir o ressentimento mais, a raiva, a vontade de revidar. Sim. Entra um estado de paz, de descanso. Mais descanso do que paz. Mas se entende que é paz, então é porque a paz produz um descanso, um estado de serenidade, de ataraxia. Sim. Paulo diz, e tudo que vocês têm que pensar tem que ser com virtude. Porque quando vocês pensam só em virtudes, a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, e quando a paz de Deus toma conta da gente, acabou. É uma coisa que não dá para explicar. É um modo de sentir a vida completamente assim, é difícil de você adequar essa sensação em um conceito. Você entende? Mas quando a gente fala descanso, a gente entende. Quando a gente corre muito, a gente para, a gente descansa. Dá uma sensação de oba, refrigério, né? Refrigério. Então, quando você está passando por uma tormenta de avião, aí você passa da tormenta, vem aquela sensação, o avião não caiu, tá? Agora ele segue a viagem. E a mesma forma, a pessoa que passa por um tratamento de quimioterapia, meses, um ano treinando, tratando de quimioterapia, aí chega lá na frente o cara fala assim, olha, acabou. A pessoa volta alegre para cá, descansado, não vou precisar mais fazer quimioterapia. Então, é essa a sensação de quem perdoa. Quem perdoa, descansa. Portanto, ele não deixa de ser vingador. E Paulo diz, quando você deixa de ser vingador, você pode dar água ao seu inimigo quando ele tiver sede. Sim. Você pode dar um alimento para ele quando ele tiver fome. Sim. Você pode vencer o mal com o bem. Isso tudo, Paulo está dizendo, mas você precisa descansar. Você precisa estar descansado. Isso não está, é porque a gente tem que fazer uma interpretação para entender, para chegar a essa compreensão. Coisa que os evangélicos têm preguiça de fazer. Eu sempre lembro daquele texto de Romanos 12, eu acho, que fala sobre como é que é? Dependendo de vós, faça o que puder para manter a paz uns com os outros, né? Porque eu penso eu estou pensando na função social do perdão, que é manter o tecido social, que é manter as relações, como o pastor ensina, fluindo, né? As relações saudáveis, né, pastor? Não é isso? Porque quando você está cansado, a paz, qual é o objetivo da paz? A paz é promover a reconciliação. Quando Paulo fala que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra, bem, antes de reconciliar, ele só pôde reconciliar porque ele teve que descansar com perdão. Não? Teve que perdoar primeiro. Perdoar quem? Perdoar o Adão.
Olha só o problemão que o Adão criou para a criação de Deus. Aí os caras falam assim, porque Jesus, quando estava na cruz morrendo, ele estava pensando no seu pecado. É mesmo, rapaz. Mas eu nem vivo estava. Como é que eu já tinha pecado? Não, porque ele conhece o futuro. Mas não, para com palhaçada. Esse negócio de... eu já vi o cara da Adventista fazer isso também. Fala assim, ó, ele redimiu o meu pecado, mas antes de eu cometer o pecado. Aí eu vou assim, mas como é que é isso? Como é que é? Antes de eu cometer o pecado, ele já redimiu o meu pecado? Ah, não, faz um trem desse não, pô. A gente vive já num país tão desgraçado, ainda tem que escutar umas merdas dessas dos caras. Aí não dá não, porra. Eu já não tô comendo arroz e feijão, já tô sendo privado do arroz e feijãozinho que eu gosto. Aí vem falar uma merda dessa no meu ouvido, porra. Aí não. Mas, pastor, esse texto de Romanos 12 fala a ninguém devolver mal por mal, procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas. Aqui está falando para ser verdadeiro e correto com as pessoas, não é isso? Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Ou seja, tende paz com todos os homens, se for possível, quando depender de vós. Porque aqui tem parece que a sensação que eu tenho é que não tem, algumas pessoas não tem como você caminhar junto, não tem o que fazer. Apesar da disposição que a pessoa tem, não tem o que fazer. Ira, por muito tempo, eu já falei de você, a gente já conversou sobre isso, eu me senti um peixe fora da água na minha família. Não me sentia amado pelo meu pai, não me sentia amado pela minha mãe, não me sentia amado. Eu não senti que eu tinha irmãos. Eu vivi órfão, eu cresci órfão de família. Por isso que eu ficava muito na rua jogando bola. Sim. Porque eu não queria estar perto da minha, eu não sentia afeto da parte de nenhum deles. Ao contrário, eu sentia ódio. Do Sérgio, eu sentia que o Sérgio tinha ódio por mim. Eu sentia que meu pai tinha desprezo por mim. Eu sentia que minha mãe também não gostava de mim. Eu cresci assim. Eu cresci. Mas sobretudo do meu pai. Sobretudo do meu pai. Eu cresci com uma raiva imensa dele. Parece que ele não só não gostava de mim, como ele queria me matar o tempo todo. Como ele queria me cercar o tempo todo. A história mudou. Olha bem. Deus deixou o José ir para a prisão por um ano. Calabouço. As circunstâncias mudaram, né? José foi posto numa outra posição. Aí ele passa o que ele não entendeu. Ele foi inocente, ele foi preso na condição de inocente. Mas ele sai. Depois que ele sai, ele é colocado numa condição que ele não esperava. E que os irmãos que fizeram tanto mal, ia depender, para sobreviver, ia depender dele. Meu pai foi algo parecido com isso. Ele quis me matar o tempo todo. Ele fechou os olhos para as minhas necessidades a vida inteira. A vida inteira. Quando ele tinha dinheiro de sobra para me ajudar. Para não deixar eu passar necessidade. Ele deixou. Ele largou minha mão. Ele deixou eu passar necessidades. Sabe? E ele tinha como me acudir, tinha como me socorrer. Mas não fez. Não fez isso. Ele omitiu e ainda deu o recado: se depender de mim, você morre. Eu não estou brincando, não, foi isso que ele falou. Sim, ele falou para minha mãe: é melhor que ele morra do que eu ficar aqui, vivendo nessas condições que ele está vivendo. Eu prefiro ele morto, porque bebendo um copo de leite aqui na minha casa, às minhas custas, depois que eu cheguei dos Estados Unidos. Aí minha mãe falou assim: mas ele é nosso filho, a gente não pode ajudar, não? Não. Você é culpada. Ele não devia estar tomando leite aqui na minha casa nem comendo aqui. Eu não tenho obrigação. E se for para ficar desse jeito, eu torço mais para que ele morra. Falou desse jeito. E a Cristina escutou isso. Da escada. Escutou ele conversando lá naquela salinha.
Depois eu vou te mandar o que ele escreveu hoje para mim. Eu vou te mandar. Hoje ele mandou uma caixinha para mim, pequena. Eu vou te mandar para você ler o que ele falou nessa caixinha para mim. Sabe o que foi? A providência que trabalhou. Primeiro, eu deixei de ter raiva dele, ressentimento dele. Não sei por que razão, eu deixei de ter. Quando eu deixei de ter? Quando eu me estendi, quando eu estendi a mão para ele. Quando eu deixei de querer caçá-lo. Quando ele deixou de ser caça para mim. Quando ele precisou da minha mão estendida. Aí eu lembrei, mas quando eu precisei, ele não fez isso. Mas faça agora e vamos ver qual vai ser o efeito. Ajude quem não quis te ajudar. E vamos ver o que é. É um desafio da fé. Quando fala assim, quando o teu inimigo tiver sede, aponta que quando você vai em direção à necessidade dele, você é que muda, não é ele. Sim. A mudança ocorre em você, a cura acontece em você. Então o perdão produz a cura. O descanso é a cura. Então, veja bem, para essa direção que a fé cristã diz que todos nós temos que caminhar. Por quê? Porque quer povoar a terra de gente inocente. E só serão inocentes os discípulos do Cordeiro, que apaga todo o pecado do mundo, como diz João. Então, cordeiros. Nós não vivemos as políticas dos lobos, dos chacais, dos urubus. Não. Enquanto eles estão vindo para matar, quando eles cansarem, se precisar de água, a gente leva uma água para eles morrerem. Entendeu? É isso que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, e reforçando o que Jesus ensinou. Jesus disse, olha, se você ama quem te ama, qual é a recompensa? Ama os teus inimigos. Jesus é quem ensinou primeiro. Amar no sentido ágape é coisa para se aplicar com os inimigos. Com os amigos, a gente aplica o filéu. Você entende? O que é um caminho fácil, né? É o caminho fácil. Por quê? Porque é o cara que você admira, é o cara que você gosta. É o que o judeu fazia. Ele ajudava só o judeu. Eu não sabia dessa coisa do judeu. O judeu ajuda só o judeu, então, é isso? Era essa a tradição? Isso é recomendação do Talmud. O Midrash e o Talmud, eles recomendavam isso. Olha, todo judeu tem que ajudar judeu, é obrigação. Então, quando Jesus veio com a história do bom samaritano, aquilo cai com uma bomba na cabeça do judeu. Nossa, imagina. O intérprete da lei lá falou assim, o que é isso, rapaz? O negócio é estranho, isso dá um ensinando pra nós aí, pô. Que negócio? Pode não, estranho. Judeu ama judeu só. Aí Jesus diz, mas eu vou te mostrar a história do bom samaritano, que não fez essa acepção. Ele aproximou do outro para estender a mão para o outro por causa da necessidade do outro. Você entende que é assim que tem que ser? A necessidade dele é que te aproxima dele. É que te cura em relação a ele. Quando você estica a mão, a cura acontece. É uma inversão, é um ato subversivo. Foge à expectativa da cultura de ressentimento e da revanche, do revanchismo. Porque você está contrariando uma lógica. O revanchismo diz, deixa morrer. Morre, desgraçado. Aí a fé cristã, sob o auspício da autoridade do ágape, fala assim, estenda a mão e dê ele está com sede, a água que ele precisa. Enquanto você está estendendo a mão para dar água, Deus está operando uma cura no seu coração. Quando o Superman subia lá em cima, fechava os olhos. A memória, você lembra? E ouvia o grito de socorro dos terráqueos lá embaixo. Ele não fazia acepção, né? Ele ia lá, dava o voo rasante e ajudava quem a ele. Quer dizer, não sei, a quem precisava da ajuda dele. Mas veja bem, a expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a expressão, olha como é que o grego fala, apresenta isso aí. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, ágape. Então fala assim, olha, Deus, Theos, agapsen. Então ele está dizendo, ele não precisou conviver, está pertinho, como ele fazia com o Adão todos os dias lá no Jardim do Éden. A convivência.
Porque aqueles que estão separados dele por causa do pecado, estão separados dele. Dizia o profeta Isaías, disse, olha, não é Deus que se afasta de vocês, é vocês que se afastam de Deus por causa da vossa iniquidade. Então vamos entender isso, há uma relação de inimizade. E aí, baseado na figura semântica do agapau, do filéu, do filia, não tem como você recuperar uma relação que foi separada, que foi rompida. Não tem como. Quando você rompe com um amigo, você rompe. Por quê? Porque a filéu, é uma forma de amar frágil. Depende de circunstâncias, de condicionamentos e virtudes para se manter de pé. Por isso que tem que mudar. Na fé cristã é proibido falar de filéu. Tem que amar na forma ágapa. É agapau, é ágape, é agapse, é agatosune. É dessa forma que se vive na fé cristã. Então, veja bem, se isso é verdade, então isso é revolucionário. Porque você reconcilia até o seu inimigo com você. E aí, se uma hora chegar para ele, conversa com ele com leveza. Como é que eu consigo fazer isso? É porque você está possuído por uma coisa que você não sabia. Pela força que renova, que descansa, que tira a fome do ressentimento. É a força do ágape. Hira é o conceito que mais aparece no Novo Testamento. É o conceito que mais aparece no Novo Testamento, Hira. É o ágape. Não tem nada, nenhuma palavra, nem Deus aparece mais do que o ágape. Essa eu não sabia, não. Entende? E o Paulo, e o evangelista lá, o João, quando fala de Deus, Deus é amor, ele fala assim, mas vem cá, você diz que ama Deus, mas o seu próximo você não consegue amar. Mas não há uma contradição nisso aí? Como é que você pode não amar uma pessoa que vê e amar uma pessoa que não vê? Me explique, isso é contradição. E, portanto, Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. E leve a sério. Ele tinha acabado de ensinar a oração do Pai Nosso. Aí ele fala assim, olha, entretanto, se vocês não perdoarem o vosso próximo, a ofensa e o ofensor, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Ele está falando de reconciliação. Com Deus você não estará reconciliado. Deus ainda será o teu inimigo. Ele ainda está te perseguindo. Mas é para te matar, não é para te fazer viver. Olha a importância que Jesus dá para... você precisa... Paulo diz, tendo fé, tenhamos fé, ou por causa da fé, tenhamos paz, justificados por ela, tenhamos paz com Deus. Mas eu preciso, Deus não está mais me perseguindo. Então eu não preciso mais correr, eu posso descansar. Não preciso mais correr de Deus, eu descanso agora. Eu posso até sentar do lado dele, que ele não vai me esmagar. Então isso é a ideia, é a teologia do perdão. Perdão é isso, é a paz que produz descanso. Então você perde a vontade da guerra, de guerrear. E você perde a fome pelo conflito. Se a gente entender isso, vai ficar melhor viver. A gente vai viver como inocentes. Lembra? Santificado. Sim. Eu falei, o Espírito Santo vai nos santificar. Não é santificar só no sentido de pureza, contra a imagem, não é só no sentido de sexualidade, nada não. É no sentido de saber viver com o próximo. É no sentido de saber caminhar com ele, mesmo quando ele tem uma forma, eu diria, relativamente complicada de interagir. Mesmo que ele haja indiferença da relação da parte dele, mesmo que haja vontade de desprezo da parte dele, mesmo que haja tudo isso. Eu convivi com meu pai anos e anos vendo isso nele. Agora, no dia que eu estendi a mão para ele e comecei a fazer sacrifícios por causa dele, com a vontade imensa de chegar para ele e falar assim, por que o senhor deixou as coisas chegarem a esse pé, papai? O senhor já foi rico. Como é que o senhor conseguiu ficar pobre? Sim.
O senhor fez isso de propósito só para sacanear a família? Deu vontade de falar isso para ele já. Aí teve uma época que eu falei assim, em vez de eu falar isso, eu vou estender a mão. Eu vou fazer todo o sacrifício que for necessário para estender a mão e para ajudar ele naquilo que ele precisar. Me ferrei com isso. Mas fiz. Aí, última semana retrasada agora, deu um probleminha lá, eu tive que falar umas coisas complicadas para minha mãe, depois eu escrevi justificando por que eu fiz aquilo. Aí depois eu vou te mandar a carta que ele me escreveu, a cartinha pequena que ele me escreveu. Então, quem é que está curado nessa história? Sim. Quem está doente e quem está curado? Os dois, por causa da minha... Eu estendi a mão para ele e Deus curou a mim e a ele ao mesmo tempo. Sim. E ele nem tomou consciência disso. Mas se eu falar para ele, papai, leia essa carta que o senhor escreveu. Olha a cura que Deus ofereceu. Antigamente o senhor não conseguia falar, nem olhar para o meu olho. Olha o que o senhor escreveu para mim. Você entende? Então eu espero que quem for ouvir essa mensagem na sua rádio pense nisso aí. Sim. Pense nisso. Isso é uma mensagem transformadora. Um transformador com potencial altamente terapêutico. E só na fé isso é possível. Só na fé cristã. E isso traz o reino, né? Isso é manifestação do reino de Deus. Manifestação do reino. O reino da vida. Não é da guerra, da morte, da inimizade. É da paz, da prosperidade, do afeto. O pastor falou esses dias no podcast, não lembro qual episódio, que quanto mais o reino se manifesta, mais cura se manifesta. O reino é a cura. É o reino da cura contra o reino da morte. À medida que ele avança, ele vai vencendo o reino da doença que produz morte. É isso aí. Em alguns casos, existe a necessidade do amparo medicamentoso, mas sobretudo para aqueles que não têm fé. Um adolescente, uma pessoa que foi fragilizada pelo processo da formação biográfica da sua própria identidade, tem muito problema complicado lá para se resolver ao mesmo tempo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos tratar com medicamento até a fé se colocar esse negócio. Ela vai ressurgir, ela vai aparecer. Quando ela aparecer, pode tirar o remédio, não preciso mais. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify e Deezer. A Fé Cristã está sendo apresentada como nunca antes no Brasil pelo pastor e Dr. Anderson Clayton Pires. E aqui na Web Rádio Nova Criação, ele tem falado quase o dia todo. E essa é a nossa proposta primeira como Web Rádio, uma programação com excelência nas reflexões. A cada 2 horas, fique com um episódio do podcast Conversa com Meu Pastor, em que tratamos numa conversa informal assuntos da sociedade, cotidiano e fé cristã. As canções são aquelas que ainda versam sobre a fé cristã. Temos também o espaço Redbill Brasil, que te informa de assuntos que a velha e desacreditada mídia tenta esconder. Web Rádio, Nova Criação. Atenta, reflexiva e disponível 24 horas. Sintoniza-nos, sempre.